Próximo exercício. Duas cargas elétricas puntiformes distam 20 centímetros uma da outra. Alterando essa distância, a intensidade da força de interação eletrostática entre as cargas fica 4 vezes menor. A nova distância entre elas é... Então, eu desenho aqui a carga Q1, representada por esse ponto, e aqui a carga Q2. A distância entre elas, 20 centímetros, eu chamei de D0. Então, existe uma interação eletrostática entre elas, que pode ser determinada pela expressão que eu vou chamar aqui de F0. Então, F0, vou apagar aqui, F0 é igual a constante eletrostática do meio, vezes Q1, vezes Q2, tudo isso dividido pela distância que separa as duas, que é o D0, elevado ao quadrado. Esse termo K vezes Q1 vezes Q2, eu vou chamar aqui de A, tá? Já que esse produto não irá se alterar. A única alteração que nós teremos é a distância. É a única grandeza que vai variar aqui, reduzindo a interação eletrostática. Então, eu posso escrever essa equação como a força de interação entre 1 e 2 para uma distância de 20 centímetros é igual a A sobre D0 elevado ao quadrado, onde A nada mais é do que o produto de K, carga 1, vezes carga 2. Agora, uma nova situação é quando eu pego essa carga Q2 e afasto ela da carga 1. Então, eu tenho uma nova distância de separação entre as cargas, que eu vou chamar de D1. E eu quero descobrir quanto vale D1 para que a força seja 4 vezes menor do que essa força aqui. Ou seja, a força, que eu vou chamar de F1, ela é a força F0, tá? Só que 4 vezes menor, ou seja, dividido por 4. Só que essa força F1 também pode ser escrita como F1 igual a K, Q1, Q2 sobre D1 ao quadrado. Só que K, Q1, Q2, o produto dessas três grandezas, é o que eu chamei de A. Então, isso aqui é igual a A sobre distância entre a carga 1 e a carga 2 elevado ao quadrado. Só que são apenas duas formas de escrever a mesma coisa, ou seja, F0 sobre 4 é F1 e F1 é A sobre D1. Logo, eu posso igualar esse termo com esse. E fica F0 sobre 4 é igual a A sobre D1 ao quadrado. Só que F0 é A sobre D0 ao quadrado. Então, eu vou substituir isso aqui. Então, fica, fazendo substituição, fica A, o F0 é A, sobre D0 ao quadrado. Lembrando que D0 vale 20 centímetros. Tá? Dividido por 4. Isso é igual a D1 elevado ao quadrado. Aqui eu vou multiplicar cruzado, que vai me levar ao seguinte resultado.
A vezes D1 ao quadrado é igual a A vezes 4 vezes D0 ao quadrado, onde o A de um lado vai cortar com A do outro lado. E eu tenho que D1 ao quadrado é igual a 4 D0 ao quadrado. Então, D1 é igual a raiz quadrada de 4 D0 ao quadrado, que é igual a 2 D0. Ou seja, D1 é igual a 2 D0, 20, que é igual a 40 centímetros. Resposta letra D. Eu fiz um cálculo todo com detalhes aqui, mas bastaria você notar que a força elétrica ela é inversamente proporcional à distância que separa as cargas. Então, sempre que a distância aumenta, a força diminui, e diminui com o quadrado da distância, ou seja, se eu dobrar a distância, fica 2 ao quadrado, fica 4. Então a força fica 4 vezes menor. Se eu triplicar a distância, fica 3D ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, a força fica 9 vezes menor. Se eu pegar uma distância 4 vezes maior que a distância inicial, fica 4 ao quadrado, 16. A força será 16 vezes menor do que a força inicial. Tá? Então não é necessário cálculo na maioria das vezes.